Vamos agora seguir aqui para o Brasil para falar de questões climáticas importantes de serem registradas. Durante toda a semana, a gente trouxe detalhes sobre as chuvas no Rio Grande do Sul, que já deixaram 1.300 desabrigados até a noite dessa quinta-feira, de acordo com o último boletim da Defesa Civil do Estado. Outras 565 pessoas estão desalojadas, buscando abrigo com parentes. As ilhas de Porto Alegre, por exemplo, estão com risco alto de inundações, com alerta valendo até às 5h30 da tarde desta sexta-feira. Já as cidades de São Borja, o General Câmara e Charqueadas estão com risco muito alto para inundações, com validades de alertas para 9 da noite e 8 da noite, respectivamente. Para a gente conversar sobre esse assunto, a gente tem aqui o meteorologista do IMET, o Marcelo Schneider. Marcelo, muito bom dia, prazer te ter aqui. É isso, a gente voltou essa semana a se preocupar muito com o Rio Grande do Sul, antes mesmo do El Niño ser bastante rigoroso com o Brasil, Marcelo. Ô, Natália, bom dia, obrigado pelo convite, bom dia a todos os telespectadores e ouvintes do Metrópolis. É verdade, tudo que tu falou aí, nós já temos um impacto, né, do fenômeno El Niño. E nas últimas semanas aqui o Rio Grande do Sul ele já teve assim, os primeiros indícios, né, do que a gente deve ter agora nesse prolongamento do inverno e também principalmente na primavera. E o detalhe importante que tu mencionas, a intensidade, sim, o impacto dele não deve ficar restrito aqui ao estado do Rio Grande do Sul. A gente já teve algumas tempestades acontecendo antes até agora desse mês de julho, ali entre Santa Catarina, Paraná, parte de São Paulo, Mato Grosso do Sul. E nessas últimas semanas, sim, desde lá da virada da semana de domingo para segunda-feira, o Rio Grande do Sul teve essas chuvas muito volumosas. Se tu lembrar bem, nós tivemos aquele evento do vento norte, o vento quente, que ele perdurou por praticamente 3 dias. Trouxe até temperaturas recordes aqui para a capital Porto Alegre, e isso é um prenúncio. Então, o El Niño costuma ter esse impacto. Ele traz esse calorão em parte do centro-norte do Brasil. Muitas vezes, principalmente ali nos meses de setembro em diante, ele diminui bastante as chuvas nessa parte mais ao norte de São Paulo, principalmente nessa região norte e nordeste do Brasil. E o sul, pelo fato das frentes frias ficarem estacionárias, aumenta muito a frequência, o volume de chuvas, as tempestades com granizo. Infelizmente, isso vai ser muito frequente. Como tu mencionou, os temporais também, além dessa subida em diversos rios que estão afetando, inclusive, a nossa região agora do Guaíba, aqui perto de Porto Alegre, o rio Jacuí. Tem os rios aqui na Grande Porto Alegre, o Rio dos Sinos, o Rio Uruguai, que é o primeiro rio que normalmente ele sente o efeito das chuvas, porque fica ali na divisa com Santa Catarina. Então, a mobilização é muito grande. O próprio IMET já havia alertado nos seus boletins, já há cerca de 2, 3 meses, né, os boletins em conjunto com o INPE, com os órgãos oficiais de meteorologia. E nesses próximos dias a gente está, inclusive, esperando assim, novamente essas instabilidades, né? Hoje, por curiosidade, nós estamos tendo um momento de chuvas entre São Paulo até Minas. Tu vai ver notícias aí entre a Zona da Mata, essas regiões, vão ter alguma instabilidade. Para nós aqui no Rio Grande do Sul, a gente está esperando hoje mesmo, entre tarde e noite, o retorno de alguma instabilidade rápida, mas que inclusive tem um potencial de causar granizo aqui na divisa do estado, principalmente na divisa Planalto, Serra e região oeste de Santa Catarina. Essa região ela deve ser novamente atingida por alguns temporais localizados. O volume de chuva também, hoje ele preocupa mais essa região ali entre Paraná e sudoeste de São Paulo. E aí, para o final de semana, sábado, felizmente, a maior parte amanhã do estado do Rio Grande do Sul é sem chuva, principalmente todo o centro, sul, pega aqui Porto Alegre. Isso é bem benéfico para todas as pessoas que estão desalojadas ou estão, principalmente essa redondeza aqui de Porto Alegre, aí dos marinheiros aqui que está com o nível de elevação subindo pelo menos até amanhã. E aí a notícia ruim é de domingo em diante, tá? Domingo já tem uma instabilidade que deve ser em nível moderado, tá? Ela passa sobre todo o estado. E no momento, Natália, a maior preocupação é de segunda até quarta-feira, tá? Então esses 3 dias vamos ter de novo a instabilidade retornando no estado. Tem temporais previstos, provavelmente a instabilidade mais forte ali na virada do final da segunda para terça-feira. Tá? Essa frente fria
ela só se desloca depois de quarta para quinta, ela depois vai para o Paraná, mas esses 3 dias aí, segunda, terça, início da quarta-feira, a instabilidade ela novamente vem com força sobre o Rio Grande do Sul. Marcelo, tem um montão de perguntas, vou tentar reunir em uma só. O El Niño, ele costuma castigar os países com o aumento das temperaturas, com o aumento das chuvas, e tinha um entendimento lá atrás de que, portanto, no hemisfério sul, a situação seria mais grave mais para frente, né? Porque a gente agora vive o inverno. Mas você já está ponderando aqui para a gente que, principalmente o Rio Grande do Sul, já vem sentindo essas questões todas do El Niño. Queria então te ouvir, por exemplo, no hemisfério norte, a gente já viu França tendo, né, uma situação muito ruim do aumento do calor, muita gente morreu em diversas situações por causa do calor aumentado, e aqui a gente ainda não está vendo isso porque a gente está longe ainda um pouco do verão. Mas você também comentou que a situação vai piorar na primavera, né? Nessa passagem aí até a gente chegar ao verão. Queria então te ouvir, você falou sobre sul, um pouquinho de sudeste, falou até um pouquinho sobre centro-oeste, queria que a gente falasse então sobre o restante do país, até chegar no norte, no nordeste, se essa situação vai ficar muito mais concentrada nessa parte da metade do Brasil para baixo, ou se o Nordeste e o Norte também precisam se preocupar, antes mesmo do verão, com essas devastações causadas principalmente pelo El Niño. Foi boa ponderação, Natália. Acho que o importante é destacar que nenhum El Niño é igual ao outro. Tá? Ele sempre tem um impacto diferenciado. E qual que é o grande problema desse El Niño em particular? Ele começou mais cedo, ele é mais intenso do que os outros El Niños, e no momento a gente está vivendo, por exemplo, é tipo uma situação de início de primavera ainda em pleno inverno. Tá? Esse que é o grande problema. Então, nós temos ainda, finalizando julho, agosto, início de setembro, massas de ar frio de origem polar que costumam ingressar lá da Argentina, do sul do continente, e afetar o Brasil. No entanto, essas massas de ar polar vão encontrar uma atmosfera extremamente aquecida, um oceano aquecido, e por isso, justamente, o impacto que se tem, a previsão, ele não deve ficar restrito, que é o impacto assim, geral, clássico do El Niño, só no sul do Brasil. Nós vamos ter, inclusive, de uma forma menos frequente, mas inclusive áreas aí de São Paulo, digo centro-oeste, principalmente o Mato Grosso, e do sul de Goiás, bem essa divisa, essa fronteira climática. Com temporais assim fora de época. Você deve se recordar, principalmente tem o pessoal do centro do Brasil, junho teve recorde de chuva esse ano em Brasília. Tá? Então, esse vai e vem, essa oscilação, chuvas mais impactantes, frequentes do sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até Paraná, mas eventualmente até atingindo essa região de São Paulo, Mato Grosso do Sul. E aí sim, caminhar durante a primavera e início do verão, os impactos mais clássicos são de diminuir bastante a chuva no norte da Amazônia. Então, aquelas notícias de diminuição dos rios, pouca chuva, isso vai ser mais frequente. Uhum. As ondas de calor aqui no Brasil, claro, elas pegam a região central, indo principalmente até o norte do Paraná, mas essa região ali de Minas Gerais, o efeito mais sentido é principalmente de outubro em diante, outubro, novembro e dezembro. E o Nordeste depende muito do Atlântico, tá? Não é só o Ninho, a temperatura do Atlântico. Tem um indicativo da temperatura do Atlântico, bem na costa do Nordeste, está resfriando, está diminuindo a temperatura. Então, isso pode ser um fator ainda agravante. Tem El Niño, tem a temperatura localmente do Atlântico o mais frio. Então, o impacto assim, dessas próximas semanas que a gente vai perceber é bem esse. Massa de ar frio tentando entrar pelo sul do Brasil e essa parte aí do norte do Paraná, São Paulo, numa região intermediária. Chuvas não tão frequentes, mas quando acontecem também, elas podem trazer aqueles impactos com temporais localizados, granizos frequentes. E por fim, claro, com essa frequência maior, o volume dos rios que antes, até mês passado, eram bem baixos aqui no Rio Grande do Sul. Nós vimos, curiosidade, inclusive, uma estiagem ali de abril, maio, início de junho, havia pouca chuva no estado. Uhum. Esse quadro já mudou. A maioria dos rios já tem um nível bastante elevado e esse é o problema adicional para as próximas chuvas. Tá? Toda chuva agora que vier
nas bacias, ela se concentra em algumas regiões e isso ela consegue atingir as cotas de inundação de uma maneira mais rápida do que acontecia até a semana anterior. Então, assim, resumindo, dado essa intensidade no momento do El Niño, dado a projeção de subida continuada da temperatura lá no Oceano Pacífico, certamente esses impactos não ficam restritos só aqui ao Rio Grande do Sul, como mencionei anteriormente, ele mexe globalmente o clima e, claro, no Brasil são bem conhecidos esses impactos e são reforçados em função da influência do El Niño. Marcelo, você falou de todas as regiões, a gente tem a Letícia aqui perguntando especificamente de São Paulo, você comentou de São Paulo, acho que a gente pode reforçar também essa questão e aproveitar que você está aqui para dar um geralzão, já deu também do final de semana e principalmente da próxima semana aí para o Rio Grande do Sul, mas o geralzão aí da temperatura, de eventos que são bastante destacáveis além do Rio Grande do Sul, para o final de semana. Isso. Esses próximos dias é tipo uma radiografia do que deve acontecer na estação. Hoje, até amanhã, começa a instabilidade aí em algumas áreas de São Paulo, interior, divisa ali com o Paraná, e até Minas, como eu citei anteriormente. Amanhã, mais ou menos, repete o quadro, só que ele fica mais confinado na metade oeste de toda a região sul. E aí, sim, no final de semana, pelo menos aí até o início da quarta-feira, a chuva ela fica mais concentrada com os temporais entre o Rio Grande do Sul, talvez ali sul de Santa Catarina. E aí, nesse meio tempo, de segunda até quarta-feira, de São Paulo, todo o interior do Brasil, tem o famoso clima seco, né? De umidade baixa, os níveis de umidade... A gente tem que lembrar que a gente está no inverno ainda, né? Então, por isso, umidade abaixo de 20%, temperatura no interior de São Paulo é bem típico, 35 graus, 38 graus aí no centro-oeste, entre a região do Mato Grosso do Sul. E por isso a capital paulista ela tem essa mudança no clima nas estações. Tem até um friozinho de hoje para amanhã e depois, ao longo da próxima semana, até a próxima frente fria chegar, tem aquele vento quente seco do interior, então a capital paulista tem essas oscilações grandes na temperatura. Schneider, meteorologista do IMET, esteve com a gente para falar principalmente das chuvas reforçadas já no Rio Grande do Sul, antes mesmo do El Niño ser ainda mais atuante aqui no Brasil. E a gente, por isso mesmo, vai voltar a conversar com o Marcelo muito em breve. Muito obrigada, viu? Foi muito bom, Marcelo. Tá, eu que agradeço, Natália. Obrigado pelo convite. E fique atento às informações do IMET, Defesa Civil, os canais. Agradeço. Até a próxima. Bom trabalho para ti, os telespectadores. Valeu. Os cortes da entrevista do Marcelo daqui a pouquinho estarão no nosso canal no YouTube, Metrópolis TV, e também nas nossas redes sociais. É tudo @Metrópolis. O site você já sabe, é metrópolis.com. Durante toda a nossa programação vai ficar aparecendo o QR Code ali em cima para você ir para o nosso site bem facinho. E claro, também tem a opção da TV. Você pode acompanhar a gente pelo seu canal 24 horas por dia, todos os dias da semana e de graça, tá certo? Esse é o último Acorda Metrópolis dessa semana. A gente volta lá na segunda-feira, às 7h30 da manhã, pontualmente, com o reloginho aí balançando na sua tela.